Então eu fui e passei algumas semanas lá pesquisando no acervo da escola, que é um acervo fantástico, que é uma escola que se formou no final do século XIX, que desde então vem escavando, e na arqueologia tem essa frente de trabalho muito direto com os documentos, né? E uma frente muito carente da participação de arquitetos, olha só, coisa curiosa, né? A gente não vê bem esse tipo de ação do arquiteto na arqueologia, mas existe uma carência, inclusive no que diz respeito a configurações arquitetônicas brasileiras, né? Existem equipes aqui no MAI, nossos vizinhos aqui perto, que têm a necessidade dos arquitetos, por dois motivos. Primeiro, por esse conhecimento das configurações arquitetônicas e urbanas, e outra, pelo domínio do desenho, porque em campo é difícil um arqueólogo que domine o desenho, e às vezes é necessário desenhar. E antes, assim, até como complemento da máquina fotográfica, por isso a história da representação, como complemento à máquina fotográfica, são feitos desenhos na arqueologia, que eles usam um termo francês, que chama relevés. Então, por exemplo, se escavou uma determinada profundidade, surge lá uma configuração de peças cerâmicas, etc. Há um registro fotográfico, mas há um desenho daquelas peças, e a identificação da posição relativa de uma com a outra, do tamanho, da coloração e assim por diante. Então essa foi uma experiência em Atenas. E aí ao longo do doutorado, quando faltava um ano mais ou menos para terminar, eu propus para a FAPESP uma outra viagem para complementar uma documentação fotográfica no Instituto Warburg, em Londres. Então eu fiquei em Londres durante uma semana e meia, 15 dias mais ou menos, pesquisando no Instituto Warburg, que é um instituto que tem toda uma tradição assim, dentro da história da arte e que tem linhas muito diferentes lá dentro. A do próprio Warburg, que montou o instituto, e de outros pesquisadores que vocês conhecem, como Panofsky, Gombrich, Cassiro. E a partir daí, tanto a fundamentação teórica dessas linhas, quanto o acesso ao acervo fotográfico do Warburg foi fundamental. E essa viagem, então, ela foi planejada para que essa primeira passagem no Instituto Warburg pudesse completar determinadas lacunas referentes a imagens que eu considero assim, de um Oriente Próximo, da Turquia e da Armênia, mais especificamente. Então, do Warburg, eu fui para Istambul, numa outra escola francesa, que chama Escola de Estudos Anatolianos, da Anatólia, essa região toda, uma boa parte da Turquia. E pesquisei lá tanto material bibliográfico sobre os levantamentos dessa iconografia, referências teóricas no trabalho com essas imagens, quanto visitei lugares na Turquia para fazer registros fotográficos dessas imagens, que eram o foco da minha pesquisa, do portador do modelo arquitetônico. E aí, da Turquia, eu visitei algumas cidades na Armênia. Yerevan, que é a capital, que tem uma faculdade de artes com um departamento de arquitetura, e que os principais trabalhos sobre arquitetura armênia saíram de lá. Então eu fui até lá, porque também é um material pouco divulgado. Eu fui até lá para conhecer esse grupo de professores, as pesquisas que eles desenvolvem, e visitar alguns sítios arqueológicos que são igrejas armênias, consideradas patrimônio mundial, né, da humanidade, e fazer registros fotográficos também de esculturas com esse mesmo motivo. Então, na Turquia existem afrescos e mosaicos dentro desse tema que eu estava pesquisando. E na Armênia existem relevos em pedra, relevos encaixados na arquitetura, um trabalho fantástico, assim, que dentro da minha leitura se relacionam muito com uma das vertentes que vai gerar esse tipo de relação muito íntima da escultura com a arquitetura gótica, e que é uma vertente que vem, digamos, de uma situação oriental, assim, quase que um limite oriental, né, dessa bacia do Mediterrâneo. Então foi esse tipo de contato, como eu comentei aqui, de uma formação derivada da formação de pós-graduação, né, da formação de doutorado.
Você tiver dar aula de história também? Eu dei aula de história da arquitetura. Aqui na FAO não? Aqui na FAO não. Mas a minha formação toda na pós foi no departamento de história. Eu vi no site, é o professor Munari, Exatamente, o Munari, meu orientador, né? E eu sempre trabalhei na pós-graduação dentro do departamento de história. E quando eu comecei a dar aula de história da arquitetura. História da arquitetura moderna e tal, e história da arquitetura no Brasil, que era uma coisa que eu não tinha bem organizada, e que dar aula de história da arquitetura no Brasil me ajudou muito a entender um pouco melhor a arquitetura brasileira. Né? Não é meu tema, não é uma coisa que eu pesquiso, mas eu gosto muito. Só que aí, quando abriu esse concurso de representação do projeto, era um outro nome para o mesmo tema e um outro enfoque para o mesmo tema no departamento de tecnologia. E eu achei também que isso seria interessante, quer dizer, sair de um departamento e olhar o assunto... Talvez uma coisa mais prática também, né? E também mais voltada assim ao desenho e as questões mesmo do fazer e tal. São enfoques que eu tenho visto assim como complementares mesmo, né? Mas é isso aí. Só a última coisa, quando você estava aqui na FAO, você fazia parte fazia pesquisa e tal? Você começou a desenvolver pesquisa depois que você já era formado? Não, eu entrei na FAO depois de ter desistido de um outro curso. Eu, na verdade, nunca tive muito claro que eu queria fazer arquitetura. Então eu fui fazer física antes de fazer arquitetura. Porque sempre me encantou na física, não o aspecto, a formulação teórica da física, mas o que me encantava na física eram os fenômenos da mecânica, os fenômenos da natureza, como isso acontece e a explicação das coisas. E aí eu fui fazer física. Tinha um tio físico que me estimulou muito nesse sentido aí e tal. E aí, quando eu caí na faculdade de física, eu entrei na Unicamp, saí do terceiro colegial e tal, tive uma decepção enorme, porque a carga da matemática e a passagem para uma relação abstrata com os fenômenos da física era imediata. Existia uma disciplina que se chamava Laboratório de Física, que foi a única que eu consegui passar, porque o resto eu reprovei geral. E desisti do curso de Física, abandonei, porque percebi que não era esse tipo de enfoque. E aí vim até a FAO uma vez buscar umas informações para minha irmã, que pretendia fazer FAO. E aí eu desci do ônibus ali, na avenida atrás, né, da FAO, e vim subindo as escadas, e quando eu cheguei naquele canto da FAO, o LAME era ali. Quando eu bati o olho no LAME, vi o pessoal trabalhando e fazendo coisas, e esse mundo concreto, né, da fatura, né, da transformação, me seduziu na hora. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí me deu um norte, assim, e eu não formulava assim, eu vou fazer arquitetura, mas eu queria esse tipo de atividade muito ligada à matéria, ao entendimento dos fenômenos, mas que fosse um enfoque prático, e não um enfoque abstrato, matemático, qualquer coisa assim. E aí eu abandonei a Unicamp e me preparei então para entrar na FAO. Prestei uma vez a FAO no final daquele ano de susto, nem sabia que tinha uma prova específica de desenho. Eu estava muito distante do desenho já há alguns anos, e isso é uma coisa muito ruim, né? O desenho, a formação artística, ela é muito precária no nosso país, né? Então tem uma atividade lá que chama educação artística, ou qualquer coisa assim, que parece que serve só para uma infância primeira, depois ela já não é necessária. Meu filho já fez isso, ele não precisa fazer isso no colegial, é incompatível, né, continuar a desenhar no colegial. E eu acho que essa é uma grande dificuldade, que é complementada assim, de uma maneira também meio capenga por esses cursos de